nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Nossos propósitos possam ser atingidos e relembrarmos de alguma forma a figura maior de Chico Xavier. Esse ser que veio possibilitar a cada um de nós conhecimento maior da obra kardeciana. Nós lembremos sempre muito amor, muito desespero, possamos colocar sempre em pauta nas nossas vidas as considerações feitas por esse homem através dos seus exemplos e da sua vida. E assim, contando e agradecendo por esse amparo, é que vamos iniciar a reunião da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Vocês podem parar, perguntar, ponderar. O que nós vamos aqui esboçar rapidamente é que realmente a figura de Chico Xavier veio complementar a obra de Kardec. Esses que não conhecem ou não se aprofundaram na obra de Kardec não sabem o trabalho que a espiritualidade teve com a presença de Chico Xavier. Porque eu vejo muitos detratores, até poderíamos dizer, de Chico Xavier, colocando que ele é um impostor. Eu vejo pessoas dizendo que Emmanuel foi um espírito mistificador, ou seja, que aquilo que Kardec havia ponderado com muito bom senso, segundo alguns, foi totalmente deturpado por Chico Xavier, foi totalmente levado a um igrejismo. Então nós vemos que essas ponderações carecem de maior base. E é isso que nós vamos tentar aqui ponderar. Primeiro, nós vamos ver o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, existem algumas ponderações interessantes. Kardec, logo na introdução, coloca que a autoridade da doutrina espírita viria fundamentalmente das mensagens que chegavam até Kardec, e essas mensagens que chegam ou chegavam até Kardec, elas tinham que passar pelo crivo da razão, do bom senso. Então, o bom senso e a razão teriam que vir no primeiro momento para avaliar se essa mensagem era fidedigna. Então, vejamos o que Kardec fazia. Kardec pegou, por exemplo, 30 mil comunicações, mensagens que chegavam de mais de 1000 centros espíritas na França e na Europa como um todo. E aí o que ele fazia? Ele avaliava. Dessas 3.000 comunicações, 300 ele achava que tinha alguma validade. Apenas 30 dessas 300 poderiam ter um fundamento maior, poderiam ter um aprofundamento maior e poderiam ter alguma validade para acrescentar na doutrina espírita. Então era realmente um espírito que tinha muito bom senso. Mas ele coloca aqui uma coisa interessante: a concordância do ensino dos espíritos. Um grande número de médiuns que são estranhos uns aos outros e distantes. Vocês estão enxergando, não? Acho que está muito alto, né? Verem neles, não? Em diversos lugares. E aí o que acontece? Esses diversos lugares, alguns, eu volto a frisar, detratores dizem o seguinte: Chico Xavier foi um único médium com algumas propostas de André Luiz e de Emmanuel. Ou seja, e elas não eram concordantes com outros médiuns de outras localidades. Mas olha o que Kardec coloca: não se trata de comunicações relativas a interesses secundários, mas que se referem a princípios básicos da doutrina espírita. O que ele está falando? Que essa concordância tem que se ater aos princípios básicos. Quando é aspecto não importante ou secundário ou terciário da doutrina espírita, essa concordância não é tão relevante. Essa concordância não é porque já foram estabelecidos os princípios básicos da doutrina. Eu estou colocando isso por uma coisa muito interessante que é colocada por alguns
alguns que colocam o Chico Xavier numa posição um pouco menor. O que eles colocam? Veja lá, que a proposição de Kardec em relação à raça adâmica, aqueles que vieram, os proscritos que vieram de Capela, não tem concordância com o que Chico Xavier e Emmanuel falam. O que Kardec fala na Revista Espírita? O que Kardec fala no livro A Gênese? Kardec fala no livro A Gênese uma coisa interessante. No primeiro momento ele coloca: isso é uma hipótese de trabalho, ou seja, a existência desses espíritos exilados é uma hipótese. Posteriormente ele relata: não é mais uma hipótese, houve concordância entre todos ou vários médiuns de outros locais, e a partir daí é algo a ser validado pela doutrina espírita. Então, importante frisar, já existia essa ideia. Quando a pessoa tem má vontade, nós vamos ver a má vontade que existe, as pessoas não enxergam coisas que ali estão colocadas. Então, o importante aqui é frisarmos que no Evangelho existem essas ponderações pertinentes aos princípios básicos. Mas vamos lá, continuemos. Olha o que ele nos fala no capítulo 2: diferentes categorias de mundos habitados. Olha a doutrina que os espíritos relatam a Kardec que faz essa ponderação. Mundos regeneradores são os mundos onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, ou seja, repousando das suas fadigas da luta. Essa ideia que Kardec coloca aqui só foi elucidada com André Luiz. Por quê? Porque a partir da vinda de André Luiz, da sua obra, o que nós percebemos? Onde essas almas, no caso todos nós, vamos repousar? Aonde nós iremos após o nosso desencarne? Esses mundos regeneradores. Ou seja, a similitude, a semelhança de um mundo de regeneração e um mundo, no caso, uma colônia espiritual está aqui asseverada. Então nós podemos, a partir da obra de Nosso Lar e a Vida Continua de André Luiz, mais precisamente e a Vida Continua, imaginarmos que o mundo regenerador seria aquilo. Prepondera o quê? O bem coletivo. Prepondera o quê? Um certo socialismo, aonde a pessoa só pode ter uma casa, aonde a pessoa, após um certo trabalho, no caso no Nosso Lar, 30 mil horas de trabalho, ela pode ter uma única casa. Então, se compra uma casa, se financia uma casa, e a pessoa obtém aquela casa, e ela vai fazer com que o jardim, o mobiliário, lembre ao que ele tem o gosto pessoal dele. Então é dessa forma que nós precisamos entender. Olha a possibilidade que nos é aberta quando nós começamos a entender mundo regenerador dessa forma. É um mundo que está distante, claro. Existem eleições democráticas, e no Nosso Lar existia sim, mas existia uma reeleição contínua. O governante que lá estava há 114 anos, mas ele tinha tino administrativo, tinha capacidade, não tinha interesses escusos, não tinha objetivos pessoais. Então está colocado que o transporte é coletivo, não tem transporte individual, não existem preocupações menores, existem preocupações enquanto sociedade. Então é dessa forma que nós vamos entender esse mundo que nos espera, esse mundo regenerado. Bom, esse é um ponto. Se vocês quiserem ponderar alguma coisa, perguntar, pode parar, pode me falar, fique à vontade. Em outro posicionamento do Evangelho, no capítulo 14, olha que interessante. Olha quando ele se refere a Maria, Kardec. Olha, quanto a sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que ela também parecia não fazer uma ideia muito exata da sua missão, pois, ao que se sabe, nunca seguiu seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho como fez João Batista. Era uma ideia que ele tinha quando ele recebia aquelas comunicações provenientes de vários médiuns, e
pesquisadores da época de Jesus, mas o que ele faz? Ele tem essa ideia aqui, e essa ideia muda em termos de 180 graus, é diametralmente oposta. Por quê? Porque quando nós vemos, por exemplo, no livro Boa Nova, quando Maria é apresentada, não como um espírito que não seguiu os seus ensinamentos, seguiu, levou a bom termo, junto com João em Éfeso, ela deu a sua vida, e as pessoas iam até ela para que ela pudesse não apenas historiar a vida do seu filho, mas demonstrar com exemplos quem era aquele homem, o que ela estava lhe dizendo, o que ela estava lhe fazendo. E aí ela não apenas deu testemunho, ela realmente colocou em prática, e essa visão passa a ser totalmente inversa. Isso é complementar a obra. Complementar a obra às vezes é refutar algumas coisas. Complementar a obra é às vezes colocar uma vírgula. Complementar a obra é às vezes entender que a obra não estava fechada. A obra de Kardec não estava fechada. Ela tinha que sofrer transformações e melhorias, teria que ser atualizada para o século posterior. Porque a época de Kardec, lembremos, não existiam reuniões de desobsessão, não se praticava o passe, se fazia assim magnetizações. O próprio Kardec foi magnetizado quando teve o derrame, teve o problema cardíaco, foi ajudado por Alexandre Delaine, pai de Gabriel Delaine, que magnetizou ele. Não existia o passe como nós vemos hoje, estabelecido na doutrina espírita. As reuniões de obsessões, muito menos, se faziam, e nós vamos ver, evocações. Então, é uma mudança, é um salto, algumas variantes são colocadas, sim, mas isso não significa que ele está contrariando a obra kardeciana. Ele está refutando algumas coisas no sentido, o princípio básico é mantido, os postulados básicos são mantidos, a crença em Deus, a crença na reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação com os mortos, isso prossegue, isso não está em jogo. O que está em jogo é a forma de entender, a forma de usar. Pode me perguntar, pode me questionar, pode ponderar, quero que vocês participem. Pode falar. Seria um exemplo disso aí a comunicação de Galileu na Gênese, e que depois ela é alterada? A comunicação de Galileu na Gênese, e depois ela é revista pelo próprio Kardec, se não me engano, é isso? Não, não é que ela é revista. Um dos médiuns da codificação era Camilo Flammarion. E Camilo Flammarion teve uma das suas existências anteriores, ele foi Galileu Galilei. E aí, o que Chico Xavier explica? Chico Xavier explica, está colocado ali, uma ideia que não condiz com os dias de hoje, com o que a ciência acredita. Então Chico disse, houve uma retroação no tempo. Camilo Flammarion faz uma volta ao passado, e enquanto Galileu Galilei ele assevera alguns dados que Galileu Galilei acreditava, ou seja, não eram próprios à época, não eram próprios do processo evolutivo, ou seja, a Gênese, vocês vejam que foi a obra que foi menos elucidada por Kardec. A preocupação foi menor com ela, existe uma elucidação, nós vamos ver, mas foi a que foi menos tocada em detalhes. Por quê? Porque não importava para ele, naquele instante, colocar dados científicos. Ele queria fundamentalmente colocar dados da religião espírita. Kardec não conceituava dessa forma. Chico coloca bem claro, a doutrina espírita é uma religião, porque ela tem consequências morais, ela tem uma base filosófica, mas ela é uma religião. Então, basicamente, com Galileu ocorre isso. Olha aqui outra ponderação. No capítulo 6, Jesus promete um outro Consolador. Nós sabemos disso. É o Espírito da Verdade, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Então, o que está colocado aqui é o seguinte: nós fazíamos à época, ou antes de Paulo e Estevão, uma ideia muito pequena, muito rude ou muito tacanha do que foi o cristianismo à época do Cristo. Nós vamos recapitular o que o Cristo disse, mas vamos colocar ele no contexto
entre os apóstolos. Se nós não lermos, por exemplo, Paulo e Estevão, nós não vamos entender isso aqui. Se nós não lermos Ave Cristo, nós não vamos entender aqui. Se nós não lermos essas obras de 50 anos depois, nós não vamos entender esse contexto histórico. E há 2000 anos existe o encontro de Jesus com Públio Lentulus. Mas em Renúncia existe a visão do que era a Igreja Católica, mas o que está aqui colocado é para nós sermos o cristianismo redivivo. Nós temos que saber como é que nós vamos ser esse cristianismo redivivo. Qual era a relação entre os apóstolos de amizade? Eles se beijavam, eles se chamavam de irmãos, a casa era singela, simples, não havia se corrompido ainda nas suas estruturas. Então alguns parâmetros não podem ser perdidos por nós. Doutrina espírita tenta reviver o cristianismo, sim. A amizade é fundamental, o trabalho sem hierarquia é fundamental, as pessoas dividindo tarefas e participando com boa vontade é fundamental. A singeleza das casas são fundamentais. Como diz o Chico, que nós não entesouremos a nossa casa para que os simples não fiquem acanhados de entrar nela. Nós precisamos deixar a nossa casa o mais simples, o mais afável, o mais confortável espiritualmente falando, para que eles se sintam bem. É para esses que o cristianismo veio. O cristianismo veio para aqueles doentes, somos nós da alma, mas são eles também, desse um pouco mais simples. Aonde eles estão? Aonde eles estão na casa espírita? Pode falar. Nesse contexto da simplicidade, efetivamente, o que você vê e entende a respeito da construção da fé em Brasília, que parece que é um muito legal. Então, o erro, esses atavismos religiosos, os atavismos de postura, devem ser avaliados por todos nós. Eu não estou aqui para referendar mas é algo a ser avaliado em todas as séries, federações de contexto. Por quê? Porque nós precisamos primar pela singeleza. Todos já foram, ou se não foram, souberam a casa de Chico Xavier como era. Uma casa que se cabia, quando muito, 50 pessoas, e lá se colocavam 2.000 pessoas. Ficavam como? Apertadas, ficavam do lado de fora, ficavam ouvindo, entravam e saíam. A reunião era discrepante dos nossos conceitos, porque ela começava às 8 e acabava às 8 da manhã do outro dia. Era algo, mas é algo que nunca foi perdido, a singeleza. E sempre disseram para as pessoas próximas a Chico: Chico, você sabe por que as pessoas aqui vêm? Porque eles têm saudade de Jesus, daquela singeleza, daquela simplicidade. E é isso que nós não podemos perder: singeleza na postura, singeleza na maneira de falar, fazermos-nos entendidos, mas entendermos a alma das pessoas, buscarmos entender isso. A doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento e de questionamentos. Ou seja, eu não compactuo, e daí? Eles estão fazendo, eles vão arcar com o que fazem, porque sabe o que acontece? Daqui a pouco nós vamos pintar coisas vamos pôr quadros aqui. Aqui é um centro que foi erguido pelo Emília Santos e Tio Rolandinho. Vamos imaginar que comece a colocar a figura deles aqui. Daqui a pouco ele está canonizado. Daqui a pouco nós vamos pôr um panteão, os deuses maiores, os deuses menores, e nós temos que ter cuidado. Não é isso, não é para incensar ninguém. Eles fizeram uma tarefa, ponto. Que eles estejam bem no plano espiritual. Mas o que nós não podemos é isso, é perder de vistas essa simplicidade. Nós não podemos perder de vistas essa aproximação. Nós não podemos perder isso. Uma vez que nós vamos nos tratar como inimigos, eu posso ter ideias diferentes, não tem problema. A doutrina espírita não tem um único tom, mas ela tem o que? Verdades que são que prevalecem. Eu posso entender de uma forma ou de outra, sim, mas eu tenho que respeitar o outro. Isso é a alteridade. Respeitar as diferenças, saber conviver com elas. Coisa aqui, esses livros que eu citei, principalmente Paulo e Estevão, é para que tenhamos uma visão exata do que era esse cristianismo, como é que a igreja de Antioquia, aonde Paulo vivia,
via, luzia ali, ocorriam fenômenos que não aconteciam em Jerusalém. E por que ocorriam? Por causa da simplicidade, por causa da irmandade entre eles. Na igreja de Jerusalém, eles estavam muito aferrados ao judaísmo. Tiago, com medo das perseguições, começou a se devotar ao judaísmo. E aí o que acontece? Acontece que Paulo se antepõe a isso. Existe uma briga, existe uma contenda que é mediada por Pedro, muito interessante, sobre isso. Por que Tiago queria colocar preceitos judaicos? Mais amadurecido, mais adiante, o próprio Tiago faz com que Paulo entenda: Paulo, eu nunca fui favorável a isso, mas eu sabia que a ideia cristã precisava prevalecer, então eu tive que fazer relevar algumas coisas, né? Mas o básico foi mantido. Mas com Paulo de Tarso é a igreja que nós precisamos seguir, é o tempo que nós precisamos estabelecer, um tempo em que ocorriam comunicações, ocorria voz direta, ocorria uma série de fenômenos mediúnicos. Por quê? Por conta desse envolvimento, dessa confiabilidade entre as pessoas. Bom, então o que eu coloquei no Evangelho está aqui retratado. Quem não conhece essas duas obras aqui, Livro da Esperança, Espírito da Verdade, aqui está exarado o quê? Contexto religioso do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses dois livros aqui, esse aqui fazendo confrontação com a Bíblia e esse aqui fazendo uma avaliação do contexto evangélico de cada capítulo do Evangelho. E aí nós vemos os romances históricos, nós vemos fatos e personagens nesses dois outros livros. Aqui está condensado tudo que foi publicado por irmão X, Roberto de Campos. E aqui nós vemos passagens do Novo Testamento. Então o que Chico Xavier quis fazer? Quis fazer com que essa parte que não fora outrora com Kardec, não tinha tido uma consideração maior, passou a ter. Foi muito bem equacionado esse problema. Foi muito bem colocado que o Evangelho precisava ter um aprofundamento no estudo. Bom, agora vamos ver algumas coisas do Livro dos Espíritos. Como é que nós vamos entender o Espírito, a natureza, o perispírito, se nós não entendermos a obra de André Luiz e a obra de Emmanuel? No livro Roteiro, principalmente, a obra de André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, nós não vamos entender a evolução do perispírito. Como é que ocorreu? O que é o perispírito? Que corpo é esse? Que campo magnético que ele cria? O que são as células do corpo perispiritual? É uma célula que responde aos comandos da mente. A mente nossa vai plasmar agora até apetrechos nela, nesse corpo perispiritual. É um corpo muito semelhante ao corpo físico, que sofre variações, que tem escoriações, que tem uma evolução, que tem ferimentos. Isso que nos coloca é André Luiz. Então, o corpo espiritual é um corpo perecível, é um corpo que torna-se ovoide, é um corpo que pode deixar de existir porque o espírito vai para dimensões superiores, é um corpo que pode deixar de existir se o espírito vai para outros planetas e assim por diante. Isso foi nos trazido por quem? Por André Luiz. Se nós não ouvirmos, não entendermos, não estudarmos a obra de André Luiz, como é que eu vou propagar a ideia? Quem é o espírito? Quando nós vemos no livro Obreiros da Vida Eterna a figura de Asclepios, um espírito que estava em outra dimensão, um espírito que retornaria à Terra de 5 a 8 séculos, quando necessário, em tarefas missionárias. Ele não tinha mais a forma perispiritual, ele foi se materializar naquele grupo. E para isso o que aconteceu? Os médiuns que ali estavam, em número de 20, doavam fluidos, e eles criaram uma cápsula, um lugar para que ele pudesse agora portar, materializando e lembrando o local de onde ele viera. Isso só é possível se nós entendermos. Kardec parou aqui e Chico continuou daí para diante. Chico continuou elucidando tudo isso. Porque como é que nós vamos veicular a ideia, elucidando-a, se nós não temos esses parâmetros? Como é que nós vamos falar de espírito? O espírito é um clarão? Sim. Mas o que é o espírito? É uma criação. É uma criação de Deus, que vai sofrer evolução, mas os corpos que estão ao derredor, que nós situamos com
perispírito, é muito mais do que isso, porque André Luiz nos fala de corpo vital, de corpo astral, de corpo mental, de corpo glorioso, e aí nós vamos vendo. Então é algo que precisa ser entendido e estudado. Doutrina espírita sem Chico Xavier é uma doutrina que teria parado no tempo. Alguma ponderação aqui? Imaginemos, nós vamos falar sobre mundos transitórios. O que é mundo transitório? É o mundo espiritual. São 4 perguntas aqui e nós não sabemos, não dá para se situar. Não dá para se situar, com todo respeito. Por quê? Porque não era a premissa básica da codificação. Não havia naquele momento o entendimento da espiritualidade que aquilo fosse necessário. É o mundo em que vivem os espíritos. Os espíritos estão próximos a nós. Erraticidade. O termo é espiritualidade que nós usamos. Erraticidade é o espírito errante. Todos nós, após desencarnarmos, vamos para a erraticidade, o lugar de espíritos errantes. E aí é muito vago. Agora, com o André Luiz nós vamos entender. Com o André Luiz nós vamos nos aprofundar. Nós vamos ver o seguinte: mundo espiritual, existem as trevas, existem os umbrais, existem as colônias. E colônias, como nos fala André Luiz no livro Os Mensageiros, a cada 15 quilômetros existe uma colônia, ainda que pequena no plano espiritual. A cada 15 quilômetros no umbral existe uma colônia. Mesmo em umbrais em que a colônia está um pouco mais distante, existem escolas de abnegados. Mesmo nas trevas, 95% da população das trevas são de espíritos inferiores. Mas os outros 5? Os outros 5 são de abnegados. São de pessoas que se devotam a melhorar aquela região. Então André Luiz nos mostra um mundo transitório de uma forma totalmente diferente. É um mundo transitório em que nós vamos ver que essa vida espírita tem razão. Os espíritos vão se preparar para escolherem as suas provas, para avaliarem. No livro Missionários da Luz, nós vamos ver o que? Manassés, aquele engenheiro genético, fazendo avaliações de mapas a serem escolhidos pelas pessoas que iam reencarnar. Então, essa escolha de provas é baseada no quê? Baseada no passado, nas forças da pessoa e da necessidade dela evoluir. Uma pessoa pede algo a mais da força dela, o mensageiro Manassés fala: você não vai suportar, vamos relegar, vamos colocar uma coisa mais suave. O outro coloca isso falando: será bom você ter um problema de tireoide, para você ter a obesidade e vencer a vaidade, e assim por diante. Então, é essa escolha de provas que é avaliada. Então, como é que nós vamos entender a doutrina espírita? Vamos elucidar com Chico Xavier, com André Luiz, com Emmanuel. Não tem como ser diferente. Como é que os espíritos se relacionam? Os espíritos se relacionam em cidades, os espíritos se relacionam em locais onde não existe ordem, não existe uma ordem normal dos fatos, mas ali comanda no plano inferior trevoso. Comanda quem? Quem tem mais força mental e quem tem uma maldade que não coloca em dúvida em nenhum instante o que ele está fazendo. Quando o Gregório foi atendido naquela comunidade e foi levado por sua mãe Matilde a um atendimento, uma ajuda, quem sucedeu a ele? Tamerlão. Tamerlão havia sido alguém durante a Inquisição que havia perseguido muitos, e aí ele começa a tomar corpo. Quem fala é Chico Xavier. E aí eles iam utilizar-se da sexualidade para desviar os espíritas, para que eles, a partir da sexualidade mal utilizada, se perdessem no caminho. E muitos se perderam já, infelizmente. Muitos ainda não se acharam. Então, como é que nós vamos entender essas relações além-túmulo? Com as obras de André Luiz, como é que eles se relacionam? É de uma forma romanceada, é de uma forma historiada, é uma forma que todos podemos entender. Então, a vida na colônia, a vida entre aqueles que vão da colônia assistir as pessoas, amparar as pessoas, os samaritanos e assim por diante. Então, é algo a ser avaliado. Os espíritos sofrem, tem dores, eles têm um sistema semelhante ao sistema nervoso, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, é bem claro: se produz cálcio, carbonato de cálcio, o osso tem as
mesmas contexturas, só que ele é muito mais leve. Ele nos dá a ideia do seguinte: o corpo perispiritual seria 1100 vezes mais leve do que o corpo físico. Essa ponderação é feita pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Baseado em quê? Baseado em avaliações em que pessoas se materializaram, e baseado nisso que André Luiz nos coloca. Bom, outra coisa, como é que será a reencarnação, o retorno? Então nós vimos, por exemplo, essas antipatias, essa união. Como é que é feita todo esse processo? Então nós vemos aqui o caso de Segismundo no livro Missionários da Luz dessa forma. Como é que ele se liga à família? O pai Adelino tinha um problema com ele. Ele havia matado o pai. Ele tinha um problema, tinha uma aversão. Raquel, a mãe, vai recepcioná-lo e eles têm que vencer essa querela espiritual. E aí, vencida, é feita a aproximação, é feito o envolvimento e vai se ligando célula a célula. Vocês vejam como é que é importante. André Luiz nos dá um relato aqui interessante, que o pai não conseguia fecundar a mãe. Existia um relacionamento sexual, mas o nível de sexualidade do homem não levava vitalidade. Por quê? Porque ele tinha essa aversão. Na cromatina da sexualidade, dos órgãos sexuais, ele não produzia o quê? Aquilo necessário para a fecundação. Então a mente participando do processo, a mente interferindo no processo. Então as antipatias nós vamos vendo. Por que a gente tem antipatia? Por que nós temos ideias inatas? Quando nós vemos Silas no livro Ação e Reação, nós vemos isso. Ele se preparando no mundo espiritual para que ele fosse médico. E para que ele fosse médico, ele iria ter o quê? Uma ideia inata, uma tendência, uma facilidade para retornar ao mundo físico. Então, é dessa forma que nos é colocado essas faculdades morais. Então, não dá para entender esse retorno se nós não tivermos essa elucidação por André Luiz. Alguma ponderação, estou falando rápido, mas pode colocar. Bom, outra coisa interessante aqui, a respeito da criação, a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, esse acréscimo que foi dado aqui, porque no livro A Gênese, nós temos isso aqui colocado, com os conceitos da época, inclusive a raça adâmica. E aí, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no livro Consolador, é avaliado todo esse contexto aqui. No livro aqui, Pluralidade dos Mundos Habitados, Cartas de uma Morta, novas mensagens de Humberto de Campos, é avaliado isso. Para quê? Para dar subsídios a nós, para entendermos que tudo isso aqui ocorreu. Ocorreu a evolução do princípio espiritual. O princípio espiritual foi evoluindo dos minerais para os vegetais, para os animais, para os seres hominais. E aí, ele precisa ascender muito. Nós precisamos crescer. Então, é colocado essas ponderações. Então, religião dos espíritos é onde está colocado o seguinte: a parte religiosa do livro dos espíritos. A Caminho da Luz, como coloquei, Consolador, Roteiro, Emmanuel e a coleção André Luiz nos dão subsídios para entendermos a obra do livro dos espíritos. Então a obra do livro dos espíritos é magnânima, é grandiosa, como roteiro, mas ela precisa de elucidação, ela precisa entrar em alguns pontos. Alguma questão, alguma coisa? Quero que vocês me coloquem, pode ponderar, viu? Podemos seguir? Vamos entrar na livro da Gênese. Kardec pondera aqui o que disseram a ele, e ele faz uma análise que a alma da Terra não teria razão de ser. Se existisse uma alma para a Terra, segundo ele, essa alma seria muito frágil, porque a Terra seria um corpo mineral. Não é? Mas ele fala, por alma da Terra, nós podemos entender o quê? A coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção dos seus elementos constitutivos. Não é isso que André Luiz fala, em outras palavras, no livro Evolução em Dois Mundos? Existe criação em plano maior, cocriação em plano maior.
e existe cocriação em plano menor. Quem são aqueles que criam em plano maior? Os engenheiros siderais, os que se responsabilizam. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vemos Eliu, um espírito ali que foi reencarnar como Henrique de Sagres. Ele era um dos responsáveis pelos assuntos mesológicos da Terra. Era um dos espíritos em criação em cocriação em plano maior. Ele era responsável por tudo que fosse alusivo à Terra, aspectos mesológicos dela. Reencarna para fazer com que Portugal se desenvolvesse na área da navegação. E ele vem com Henrique de Sagres. E ele vem favorecer a vinda dos portugueses para o Brasil. Então o que nós estamos colocando? Esses espíritos respondem, lógico, com a ascendência, com o comando de Jesus pela terra. Olha que interessante agora que eu falei no início, para que as pessoas não tivessem na vontade, porque é isso que eu percebo. No livro A Gênese, olha o que ele fala, capítulo 11, item 43. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender a hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. Olha lá, o mundo está passando por um período de transição, está ascendendo. Que mundo é esse? Olha lá, ele continua. Então ele está aqui falando, e o item é anjos decaídos. Ele falou de raça adâmica e ele continua a falar de raça adâmica. Quem não continuou com esse raciocínio achou que ele parou ali. Olha o que ele fala. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. É a mesma frase que usa Emmanuel no livro Caminho da Luz. Raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra. Havendo entrado nesse mundo numa nova fase de progresso e não tendo tais espíritos queridos por obstinação, colocar-se à altura desse progresso, foram desterrados de lá. O que existe de discordante aqui com o que fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz? Nada. Mas alguns colocam que é totalmente distinta o que Kardec fala e o que Chico Xavier fala. Não existe nada diferente. Então, a raça, os capelinos vieram há mais ou menos 40 mil anos, injetaram um progresso na Terra. Esse progresso redundou com o aparecimento da raça branca. Esse progresso fez com que o homem conseguisse agora fazer grandes caçadas, fazer habitações mais adequadas. Então, surge há 28 mil anos atrás a raça branca, dada os subsídios por esses capelinos que aqui chegaram. E eles agora abrigaram-se em 4 raças: os egípcios, os judeus, os indo-europeus e os hindus. Então é isso que nós temos que entender. Houve o quê? Um aprofundamento, uma elucidação do que Kardec havia colocado. Então não existe nada contrário. É isso que esse mundo passava. No caso do sistema de Cocheiro, um dos orbes de Capela, passava por essa evolução. E é isso que nós estamos passando hoje. Por que foi trazido à baila isso? Porque é o mesmo ciclo que nós estamos passando. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer, ou termos a ideia que perdemos o paraíso. É a mesma ideia que eles trouxeram. Nós vamos imaginar que nós voltamos a um corpo de animal, metade homem, metade animal. Por quê? Porque não é retroação, mas eles voltaram para um planeta que era um planeta primitivo e estava passando para um planeta de provas. E eles iriam ajudar com a inteligência deles, mas a falta de moralidade faz com que eles usem uma barbárie muito grande. Então eles se adequam àquela situação. Então é isso que nós temos que entender. Não existe nada contrário ao que Kardec e Emmanuel colocam. Nada. Está aqui uma elucidação. Alguma ponderação? Pode parar, pode me perguntar. Então, elucidando a Gênese, Caminho da Luz, o livro Consolador, Evolução em 2 Mundos, Cartas de uma Morta, Novas Mensagens. Sem esses livros, nós não entendemos. Nós não entendemos aquelas forças,
aquela temperatura altíssima, como é que isso foi se fazendo, o esfriamento da terra, o aparecimento da lua e assim por diante. Não dá. É com essa obra que nós vamos ter algo mais romanceado. No livro dos Médiuns, olha que interessante aqui, é aí um ponto de quase que mudança das evocações. Pergunto para vocês: alguém faz evocação no centro daqui de vocês? Alguém faz evocação? Não? Sim, não? Não, né? Nós não fazemos. Não fazemos mais. A época de Kardec era normal a evocação. Olha o que Kardec colocava: a chamada direta feita a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. Chamamos-lo por nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Veja lá. E aí ele pondera se esse espírito está reencarnado, se ele está em trabalhos, se ele está em uma série de situações que ele não pode atender. Se o espírito evocado não pode vir instantaneamente, vem quem? O mensageiro. E esse mensageiro assina um termo, um prazo, 1 hora, às vezes 15 minutos, 10 minutos, e quantos dias. E quando ele volta, ele diz sempre: estou aqui. Então o que eu estou colocando é que aparentemente nós deixamos de fazer isso e houve uma mudança drástica. Não houve uma mudança drástica se nós vermos o que Kardec falou: as evocações oferecem maiores dificuldades aos médicos do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas. São necessários para isso médiuns especiais, flexíveis e positivos, e já se viu que esses são bastante raros. Então é o próprio Kardec que pondera isso. Então o que Emmanuel fala no livro Consolador? Ele não é daqueles que faz a propagação da evocação. Por quê? Porque eles acham que as coisas têm que ser naturais. Kardec vivia numa situação especialíssima. O espírito de verdade, todo o arcabouço do Consolador estava ao lado dele. Existia um grande número de médiuns. Não era apenas as irmãs Baudet, a Emília Sager, nada, eram várias médiuns. Alexandre Delaine, existiam vários médiuns trabalhando em várias localidades, só que para o momento necessário, para o momento de codificar. Kardec avaliava, aferia, via se isso era crível ou não. Então, esses médiuns aqui especiais, eles não são em grande quantidade. Se já eram poucos na época de Kardec, hoje são quase nenhum. São raros. Por isso nós fazemos a coisa natural, espontânea. E como é que nós vamos entender mediunidade se nós não estudarmos esses livros? Aqui a Seara Espírita é vendo a área religiosa do livro dos médiuns. E aqui sem esses livros, como é que nós vamos entender Domínios da Mediunidade, Missionários da Luz? No mundo maior nós vamos ver a mente, nos seus problemas, nas suas dificuldades, os cérebros, os 3 altares. Nós vamos ver aqui o mecanismo da mediunidade num processo de avaliação com a física e física quântica. Quando é que o médium tão preciso possibilitou isso a nós? Ele nos deu subsídios para que entendêssemos o que era a mediunidade. E ele dizia: eu não sei o que está ocorrendo, eu sou apenas um intérprete. Em verdade não. Lembremos, o médium é um filtro, o médium é um intérprete. Se por Chico Xavier passou aspectos históricos, se por Chico Xavier passou aspectos científicos pela pena dele, é porque ele tinha essas informações, ele tinha essa capacidade de filtrar. Ele não era um qualquer um, não. Era um médium com uma capacidade, com uma evolução, para que ele intermediasse o que os espíritos queriam. Dizia ele que ele é um mordomo e um grande palácio. Ele sabe de tudo o que ocorre, mas ele não pode falar de nada. Não é porque os políticos iam até ele, não, porque ele sabia das engrenagens da terra, sabia de detalhes específicos. Como é que alguém pode imaginar que a terra tem um movimento de rotação e esse movimento de rotação é não audível aos nossos olhos? Está colocado por André Luiz. Qual é a velocidade?
André Luiz, nós percebemos apenas 1/8 do plano que nós nos encontramos. 1/8. 7/8 nos são desconhecidos do mundo. Ou seja, nós não percebemos. E aí, esses detalhes foram dados por Chico Xavier. E no livro O Céu e o Inferno, como é que nós vamos entender isso? O céu, o inferno, o purgatório, as penas futuras. Como é que nós vamos entender? Se nós não entendermos, é um estado de alma, tá bom? Mas nós temos que entender o seguinte: mesmo sendo um estado de alma, os meus pensamentos, as minhas vibrações, o que eu almejo enquanto espírito cria ao meu derredor uma psicosfera, uma aura que tem um peso específico, que vai me qualificar ou vai me colocar no plano espiritual amanhã em similitude ao que eu tenho na minha intimidade, nem mais nem menos. Ou seja, eu tenho, vamos colocar uma tabela de 0 a 100, uma vibração em torno de 50. Eu vou para lugares medianos, que são locais umbralinos. Podemos ser uma colônia no umbral. Eu tenho uma vibração de 30, eu vou para o umbral sem estar numa colônia. Eu tenho uma vibração de 10, eu vou para as trevas. Eu estou colocando assim em forma mais simples para que a gente entenda. Então a gente vai ser colocado aonde? Em locais semelhantes ao que nós vibramos na nossa intimidade. Então não existe agora nós imaginarmos que nós estamos fazendo mais do que podemos. Não, nós podemos fazer muito mais, nos unindo, propagandeando uma ideia e fazendo com que ela vença resistências. E vencer resistências, como nos fala Chico, os livros chegam a mão cheia às pessoas. Pode falar. E se falar falando de na verdade é o pessoal que ouviu, né? Não sai da gravação. Você falou agora há pouco da questão do pensamento, né? A aura, né? A psicosfera. Um pouquinho mais anteriormente você falou sobre a educação. E hoje nós não realizamos mais educações. Mas, por exemplo, nós colocamos um nome para a educação, nós estamos realizando uma educação. Não é uma educação verbal, mas é uma educação por pensamento. E na realidade, muitas vezes, como é que acontece com Fernandes, os espíritos envolvidos naquela situação, eles atendem a nossa educação mental, porque nós estamos atendendo aquela pessoa e há manifestação. Eu acho que há um pouquinho de dificuldade das pessoas compreenderem essa questão da educação. E não é só verbal, mas também a mental. Não sei se eu estou errado. Não entendi. Bom, o que você está ponderando é o seguinte: nós não colocamos nomes, nós, especificamente nós não colocamos. Nós temos uma reunião de irradiação paralela à nossa reunião. E isso daí que é feito é uma mentalização para ajudar a pessoa. Ponto. O objetivo é ajudar. Se vai se manifestar ou não está na nossa alçada. É delineado pela espiritualidade, que não é o caso de uma evocação. Necessariamente ele vai se comunicar. O que é feito por vocês e por todos nós é o que? Nós vibramos para ajudar. Esse espírito irá se comunicar? Às vezes não. E às vezes não por quê? Às vezes não porque se ele se comunicar, o próprio obsidiado vai morrer, desencarnar. Porque a ligação é tão grande que não pode se desvencilhar de uma hora para outra. Outras vezes é esperado um atendimento mais adequado para uma hora oportuna. Então, não é atraído necessariamente o espírito naquele instante. O que eu estou colocando é o seguinte: no livro dos médiuns, o espírito suicidou. Ele foi evocado no dia seguinte. Hoje nós sabemos aonde está o suicida, quais as condições. Será que é ele mesmo que está se comunicando conscientemente? Então é por isso que Emmanuel se coloca que a espiritualidade, nós podemos ter os desejos, nós podemos almejar ajudar. Como será definido pela espiritualidade, pelo arcabouço espiritual daquela reunião. Então não é delineado por nós.
porque senão seria muito difícil, né? Bom, o que mais? Então aqui nós temos. Pode falar. Pode falar. Professor, não me lembro. Vocês lembram que eu estava falando? Não? Não lembro. Bom, não vou lembrar porque eu ia complementar um raciocínio, mas não tem problema. Bom, mas o importante aqui é o seguinte: no livro Céu e Inferno, como é que nós vamos entender essas penas futuras? É a lei de causa e efeito. E aqui eu coloco o seguinte: quem não leu, esse aqui é o aspecto religioso do céu e inferno, mas ação e reação é para que nós entendamos as sanções, os auxílios, a dívida expirante, a dívida que se estabiliza, estacionária, porque muitas vezes a gente acha o seguinte: o espírito está reparando ele, e às vezes ele não está. Às vezes ele está estacionado, fugindo daqueles obsessores que o prejudicavam, para que no momento seguinte ele possa reparar os erros. Então muitas vezes a gente está diante de um problema que a gente está olhando e achando, coitadinho, está reparando, e às vezes não. Às vezes ele está pura e simplesmente escondido. No caso aí é o espírito de Sabino, que orbitava ao redor da sua mãe e estava num corpo monstruoso. Ele não se relacionava com o mundo. O livro Ação e Reação. E aí ele estava escondido porque ele teve um momento de dúvidas. E aí ele foi pego para que ele tivesse uma reencarnação compulsória. E ali estando escondido naquele corpo, que ele nos fala. Às vezes a pessoa está escondida em Furnas, às vezes o espírito está escondido em outros planetas, e às vezes ele está escondido no corpo. Então, entender o livro Ação e Reação, entender que as dores, tem a dor auxílio, tem a dor evolução e tem a dor resgate. Nem toda dor nós estamos resgatando. Às vezes a dor está evitando um mal maior. Às vezes a dor, como nos animais e nos seres mais primitivos, está induzindo a evolução. Então, necessariamente, dor não significa resgate. Dor que tem resgate, tem consciência passando por isso. Tem consciência. Consciência é o nosso tribunal. Nós erramos, nós tomamos ciência do erro, nós nos preparamos para o reparo. E reparar significa dar um salto de qualidade, ter uma oportunidade de progredir. Querem fazer pergunta? Querem fazer pergunta? Não? Então, ter esse salto de qualidade. Então é importante entendermos ação e reação para que entendamos todo esse mecanismo de preparação para as provas. Todos nós estamos inseridos nesse contexto. Não tem quem não esteja. Todos estamos. Então, é de bom tom que lembremos e estudemos esta obra brasileira para isso. É isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem me perguntar, questionar alguma coisa. E lembrando que Chico Xavier, verdadeiramente, não apenas com essa obra, com a sua vivência. Lembremos alguns exemplos. Quando estava junto com Chico Xavier, a figura de Banerjee, um sábio indiano que estudava a reencarnação. Ele foi levado até Chico Xavier, e lá naquele contexto que ele falou, ele contou como eram os Mahatmas, como é que eram os espíritos que comandavam a Índia. E Chico disse: Emmanuel me levou a esse local em espírito, em desdobramento. E aí, o que fez Banerjee naquele instante? Ajoelhou-se na frente de Chico e disse: ali só entram homens santos. Que nós entendamos isso, que nós lembramos de que esse homem veio dar a vida por nós. Quando os espíritos se materializavam, e era Emmanuel, e era André Luiz, e eram todos eles, todos iam pedir bênção a Chico Xavier que ele estava. Todos reverenciavam Chico Xavier, sabiam com quem estavam tratando. Um espírito muito grande. Eu queria saber a sua concentração sobre a afirmação do Dr. Pedro a respeito da melhora do ser humano que está falando. Ele afirma: a caridade cobre uma multidão de pecados. Qual é essa caridade e qual é a multidão de pecados
E a verdade que ele coloca, por quê? Porque não é para nós entendermos o problema, a dificuldade, como um fim em si mesmo. Qual o objetivo do problema? Nos amadurecer, nos dar elementos para o progresso. Esses elementos tendo sido conquistados, por que a dor permanece? Ela não tem razão de ser. Se eu aprendi a ser mais humilde, mais humano, mais afável, e era isso que a dor queria, eu não tenho mais por que ter a companhia desta dor tão severa e tão implacável. Ela vai atenuando até se dissipar. Ou seja, é as nossas atitudes que vão referendar a atenuação das nossas faltas, o resgate dos nossos erros. São as nossas atitudes em prol do próximo. Então, eu tenho que passar por isso? Necessariamente não. Eu posso mudar panoramas, eu posso atenuar, eu posso abreviar, eu posso fazer com que seja bem aproveitado e a partir daí suplantado. Pode falar. Só vou fazer uma complementação na tua fala, porque se a gente pensar em expiação, significa extrair pureza através da ação. Então complementa, porque a gente só enxerga isso ao trabalhar e estudar as obras do Chico Xavier. Porque a ideia aparente é de que expiação significa eu tenho que pagar coisas, eu não estou aqui para pagar coisas. Então a gente, através da ação, do nosso comportamento, da nossa atitude, extraímos pureza através da ação. Não é um questionamento, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A dor é educativa. A dor não tem finalidade de punir ninguém. A dor é para educar o nosso espírito. É isso. E é pura e simplesmente um contexto de rota. Por quê? Porque somos recalcitrantes no erro. Retomamos no mesmo ponto em que errávamos outrora. Infelizmente. Quando voltarmos para a espiritualidade, nós vamos ver que nós andamos milímetros, quiçá metros, mas é muito pouca coisa, infelizmente. Feita essa avaliação do estado de matéria, onde ela começa, nós não sabemos onde ela termina, onde ela vai acabar, ondas, entendeu? Então, esses níveis e desníveis são algo a ser entendido pelo ser humano. Não é tão simples imaginar aonde começa a matéria e aonde termina a matéria, aonde começa o espírito e aonde termina o espírito. Nos fala André Luiz que a matéria está inserida, veja bem, a matéria está inserida no citoplasma e o núcleo, o espírito envolve o núcleo, ou seja, na célula nós estamos ligados perispiritualmente ao corpo físico, célula a célula, célula a célula, e nós vibramos e criamos a nossa aura, criamos a nossa vibração, influenciamos e somos influenciados através do passe, não apenas do passe, na
família, na convivência. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel é bem claro: os nossos filhos mais adiante vão ter os mesmos hábitos que nós. Muitos dirão, é genética. Não, eles receberam, foram impactados com essas vivências e a partir daí se envolveram e se transformaram, e aquilo passou a ser para eles como se fosse uma segunda natureza. Então a matéria e o espírito tem muito mais nuances para serem conhecidos, mas é uma coisa interessante. Pronto? Para falar. Ao que ouça dizer o que obra e o livro, Herculano Pires teria feito um comentário chamando André Luiz de um espírito novidadeiro, qualquer coisa desse sentido. Até com caráter assim de certa crítica. Hoje nós sabemos que aparentemente isso não corresponde à verdade. André Luiz fosse fantásticas esclarecimentos para todo mundo. Eu pergunto, nós temos hoje um espírito que se consta novidadeiro, Inácio Ferreira, está trazendo algumas coisas aí, aparentemente choque. Por exemplo, a reprodução do mundo espiritual. O que você entende dessa situação de espíritos novidadeiros que aparecem de período em período? Eles têm uma importância ou causam mais, vamos dizer, dissenso entre o corpo do período? Bom, na minha opinião é o seguinte: tudo que é novidade precisa ser referendado, como nos fala Kardec, pelo bom senso. E estar referendado por André Luiz significa ter bom senso? Às vezes sim, às vezes não. Então é importante, no mínimo, nos fazer pensar. Essas reflexões são fundamentais. O movimento espírita precisa ser chacoalhado. As pessoas precisam pensar: será que existe lógica? Não existe lógica? Existe razão? Se nós estamos, como Chico Xavier nos dizia, desencarnando muito mal, por que nós estamos desencarnando mal? Porque nós nos achamos os eleitos e nós não estamos vivendo como tal. Então é necessário colocar em prática. E aí, essas novidades agora serão referendadas por outros, avaliadas, porque o que Inácio Ferreira traz pode chocar muitas vezes, mas está baseado em André Luiz. Alguma coisa ou outra que eu posso achar e ponderar e falo para o Bacelli, eu acho que não é. Não acho que é dessa forma. Mas, no mínimo, para pensar. No mínimo, faz com que a gente tenha pensar. Não para criticar, mas será que é possível? Será que o mundo espiritual é tão distante assim, tão diferente assim do mundo material? Será que nós vamos desencarnar para um lugar tão diferente do que nós vivemos? Por que nós nos adaptamos tão bem ao mundo material? Porque o mundo espiritual não pode ser diferente. Ele tem que ser semelhante, tem que ter uma analogia muito grande. O nosso corpo perispiritual, apesar de mais leve, tem que fazer as mesmas coisas. Eu tenho que me preparar no mundo espiritual para vir aqui exercer profissões, tarefas, ocupações, porque senão é a minha existência anterior só que faria isso? Não. No plano espiritual a gente trabalha, no plano espiritual a gente progride, mas tem que ver se realmente esse progresso é real, colocando em prática. Então eu acho que é fundamental o que o Herculano Pires falava e outros se aproveitam ainda hoje falando, é porque dizem que Emmanuel é mistificador e dizem que o André Luiz é uma voz uníssona, ele sozinho não. Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira e vários outros, para não citar o que você falou, o Bacelli e outros, referendaram isso. E vários médiuns outros que não são espíritas. Vários médiuns que não são espíritas. Ou seja, essa visão que nós temos de nosso lar já havia sido descrita de uma outra forma pelo referendo. E aí ele nos fala essa visão do mundo espiritual, mas André Luiz deu uma conotação mais próximas aos nossos dias. Então eu acho que é muito bom, no mínimo, para sacudir. Nós uma vez tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Ari Lex, que é neurologista e espírita. Isso na década de 90, não tão longe assim. Ele
ciência vem demonstrando a veracidade do que está colocado no livro Missionários da Luz. Está colocado ali, é uma antena captadora e localizadora nossa no tempo e no espaço. A epífise nos faz essa ligação, não apenas com a melatonina, mas porque ela capta mesmo, como se ela fosse uma bússola. Isso quem fala são os cientistas, que estão vendo que ela tem tudo a ver com os ciclos das nossas vidas. Então, André Luiz nos traz uma ideia que posteriormente é referendada. André Luiz nos traz uma ideia no livro E a Vida Continua, que a matéria é luz coagulada. A ciência comprovou isso. E assim outras coisas. Então vai uma ação. Então, para concluir, Júnior, as obras de André Luiz, principalmente, né? As obras de Chico Xavier, principalmente André Luiz, é uma continuação das 5 obras básicas de Allan Kardec. Falo que eu vejo não apenas de André Luiz, a obra de Emmanuel, a obra de André Luiz, a obra de Humberto de Campos. Por que essa obra de grandiosa verve nos dá subsídios para que entendamos Kardec? Então, veja lá, André Luiz explica, romanceado, uma noção, uma vivência mais científica. Emmanuel nos fala de uma maneira mais religiosa e, através de contas, de cartas e crônicas, nos fala Humberto de Campos, elucidando alguns fatos. Então eu acho que verdadeiramente é a complementação da obra. Ela está finda, ela está terminada? Não. Existe muito por se pensar. O Dr. Hernani Guimarães Andrade dizia o seguinte: se ele tivesse que ir para alguma ilha, ele levaria as obras de André Luiz, que elas seriam atuais por muito tempo ainda. Tá tudo bem, né? Vamos finalizar? Agradecendo a Deus, Jesus, aos amigos espirituais, tutelados todos por Dona Benedita Fernandes, que dirige a doutrina espírita na Noroeste Paulista. Nossa gratidão a todos vocês. Todos possamos colocar as nossas melhores vibrações na forma de agradecimento pelo muito que nos é dado por esses amigos espirituais. E assim gratos, finalizamos a